Olá, eu sou a Catarina Caramalho e este é o Copo 3, um podcast que conta histórias de pessoas que estão em volta do mundo do vinho. Hoje estamos em plena bairrada, no evento Prove Vinho e Queijo, e começo por agradecer o convite por estarmos aqui presentes e por podermos contribuir com aquilo que mais gosto de fazer, conversar com quem sabe, valorizar o que é nosso e partilhar conhecimento. Tenho comigo Pedro Soares, Presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Bairrada, uma figura central no desenvolvimento e produção dos vinhos desta região. Boa tarde, Pedro. Olá, boa tarde. Muito obrigado por estarem connosco. Obrigada por estar aqui na nossa companhia. Quero explicar o contexto deste evento e a sua importância? Este evento nasce, desde logo, de uma vontade de juntar os vinhos das três regiões, das beiras, ou seja, o Dão, a Beira Interior e a Bairrada, e juntá-los num mesmo patamar de promoção e juntá-los com algo que também é muito característico desta região das Beiras, são os queijos. E, portanto, quisemos, de alguma forma, em parceria com estas três entidades e com as CIMs, onde estas três regiões vitivinícolas se desenvolvem, ter aqui um momento de partilha, de promoção, de valorização, que passa muito pela necessidade que temos de comunicar esta ideia dos produtos certificados e de valorizar uma atividade que, sendo uma atividade agrícola, é uma atividade não deslocalizável, permite fixar a população, permite fixar uma economia local e combater a desertificação do nosso país. Fala certificação, para quem não conhece o termo e para quem nunca ouviu, qual é o papel de uma comissão vitivinícola regional? Eu diria que, de uma forma muito simples, o papel é trabalhar no sentido de valorizarmos as uvas e quem produz uvas. Isto é a forma mais simples de ver a coisa, porque são exatamente essas pessoas que trabalham as uvas no dia-a-dia, que trabalham as vinhas, que nós queremos fixar, e é essa atividade que muitas vezes faz também parte do ajardinamento do nosso país, não é? Porque nós não conhecemos Portugal sem vinhas, e em todas as regiões de Portugal existem vinhas. Esse trabalho, que ajuda a moldar a paisagem, é fundamental para podermos ter aquilo que são os vinhos portugueses, com a identidade, com as nossas castas, com o nosso saber. Então, as comissões vitivinícolas trabalham na gestão dessas marcas coletivas, neste caso a Bairrada, o Dão e a Beira Interior, para promover, valorizar, fiscalizar, controlar os vinhos, que é exatamente essa forma. Quando nós valorizamos os vinhos, estamos a valorizar a produção de uvas. Um mundo cada vez mais globalizado, é muito importante que nós consigamos diferenciar os produtos que são genuínos, e é disso que se trata. E julgo que quando falamos dos queijos e das certificações dos queijos, estamos a falar da mesma coisa, ou seja, queijos que têm uma certeza de origem, um saber fazer, que muitas vezes cruza a tradição com a inovação, e que é preciso valorizar para não perdermos esses recursos que são ativos do próprio território, neste caso da região centro. Muito bem. O que é um vinho DOC da Bairrada? Que critérios tem que cumprir, uma vez que estamos a falar com o presidente da CBR da Bairrada? De alguma forma, desde logo que as uvas sejam da Bairrada, sejam produzidas na região, não existe um mapa da região, e que as uvas sejam da Bairrada, que exista um quantitativo de produção por hectare que está definido em função de um caderno de encargos. Esse vinho, depois de termos as uvas controladas, temos a produção controlada, existem métodos que estão autorizados para produzir esse vinho, tempos de estágio, categorias, variedades de uvas. Existe uma espécie de caderno de encargos que os produtores se comprometem a cumprir e que nós, enquanto entidade certificadora, temos que conseguir fiscalizar. E depois existe uma parte final, que é uma prova organolética desse mesmo vinho, para perceber se ele tem o patamar suficiente para ostentar a designação Bairrada, e existe também uma prova físico-química para perceber se, do ponto de vista do consumo, o vinho está em condições. E aqui gostava de desde já fazer uma nota: não existe esta preocupação com os outros vinhos produzidos em Portugal, a não ser com os vinhos certificados, sejam os da Bairrada, dos Dão, da Beira Interior e todas as outras regiões, que é termos a certeza que o vinho foi controlado, que os parâmetros de consumo do vinho estão controlados, porque o vinho sem certificação não é controlado por ninguém. Okay?
Ok, todos esses parâmetros estão introduzidos nesse caderno de encargos. Cada uma das regiões portuguesas tem o seu caderno de encargos, tem as suas diferenças, tem as suas castas, tem os seus métodos e, portanto, o produtor, quando quer levar o seu vinho à certificação, para ostentar a marca coletiva, tem que submeter a esse juízo, vá lá. Ou seja, por exemplo, para as pessoas entenderem melhor, para termos um DOC Bairrada reserva, quais são mais ou menos os critérios? A quantidade, a X% de castas? Certo. Para termos um DOC Bairrada reserva, depois depende se é branco, se é tinto, Okay. temos aqui estas, ou se é rosé. Para termos um DOC Bairrada reserva, por exemplo, ele tem que ter uma pontuação acima do DOC Bairrada, genérico, vá lá, acima em 10% da pontuação suficiente para ter um DOC Bairrada. Ou seja, se ele tem que ter, e neste caso tem que ter 60 pontos para ser DOC Bairrada, terá que ter 66 para ser um DOC Bairrada reserva. Okay. Também do ponto de vista do estágio, ele tem obrigatoriamente que ter um ano de estágio antes de sair para o mercado. Ou seja, a palavra reserva, a palavra grande reserva, a palavra garrafeira, todos eles têm a sua conotação em termos de processo. E esse estágio tem que ser obrigatoriamente em barrica ou isso é um mito? Não tem que ser obrigatoriamente em barrica. Aliás, hoje em dia nós passamos de uma fase em que a barrica tinha que estar, obrigatoriamente, para uma fase em que a barrica é importante, mas não é obrigatório que esteja, e no nosso caso, na Bairrada, não obrigamos a que esteja em barrica. Pode ser um vinho que tenha estagiado em cuba de cimento ou em cuba de inox, tem que ser um vinho genuíno. Ok, tem que ser território, não é? Que é isso, a importância das CBRs é precisamente preservar o território e eu não sei se vou dizer corretamente, mas a região, ser uma região clássica, certo ou não? Eu acho que Portugal, que tem todo o seu território, inclusivamente as ilhas, coberto por IGPs ou DOCs, tem essa obrigação. Nós temos que ter campo para a experimentação, claro que sim, e para a inovação, mas temos um saber fazer e temos uma cultura vínica que tem que ser preservada e que é aquilo que no mercado mundialmente globalizado nos pode valorizar os nossos vinhos e os nossos territórios. E, portanto, sim, as regiões com denominação de origem ajudam a preservar a tradição e esses vinhos têm que respeitar aquilo que é a tradição de cada uma das regiões. Porque é importante o consumidor reconhecer e valorizar os produtos certificados? Eu acho que é fundamental, num mundo cada vez mais competitivo. É importante as pessoas perceberem que quando compram uma garrafa que diz Bairrada no rótulo, estão a comprar uma garrafa de vinho que tem uvas da Bairrada. E, portanto, estão a ajudar aquela região a manter uma atividade que tem importância social, económica, mas também ambiental. Hoje em dia, que tanto falamos nas questões de sustentabilidade, nós conseguimos, no caso da Bairrada, mas também no caso de outras regiões, fixar a população que não estaria ali se não fosse a atividade vitivinícola, se não fosse a criação de uvas. E, portanto, eu julgo que isto é importante numa região litoral como é a Bairrada, mas se calhar na beira interior ainda é mais importante, porque é uma região um bocadinho mais de menor densidade populacional e, portanto, onde ainda é mais importante ter estas atividades que ajudam a fixar essa economia e essa população. E um vinho que ostente o seu selo de garantia, seja de que região for, está a contribuir ativamente para essa fixação de população. Pois, uma vez que está a falar de economia, qual é o impacto económico e cultural da certificação DOC, que é a denominação de origem controlada, porque nem toda a gente, nós acabamos por usar termos mais técnicos, mas nem toda a gente sabe, portanto, qual é o impacto económico e cultural da certificação DOC para a região e os produtores? No caso da Bairrada é um impacto forte. Isto porquê? Porque posso lhe dizer que a diferença entre o preço de uma uva que vai dar origem a vinho DOC Bairrada ou a mesma uva na Bairrada que vai dar origem a vinho da mesa é de 50%. Ou seja, se estivermos a falar que 1 quilo de uvas custe 50 cêntimos, esse mesmo quilo de uvas para um vinho DOC vai custar cerca de €1. E, portanto, tem um impacto forte na valorização. E quando estamos a falar de regiões, e o caso da Bairrada mas o Dão também não é tão diferente e a beira interior também não, essencialmente de minifúndio, é muito importante nós conseguirmos valorizar bem as uvas para conseguirmos manter a atividade. Ok. Esta pergunta é mesmo adaptada aos queijos DOC, portanto vamos também falar aqui um bocadinho de queijo. O que faz um queijo da Serra da Estrela, da Beira Baixa ou Rabassal tão especial?
Eu acho que são as pessoas. Primeiro que tudo, são as pessoas. Eu acho que as Tal como no pessoas- vinho, são as pessoas e são os territórios. Mas é claro que há características que nos definem. Nós temos, se estamos a falar da Bairrada ou da região Beira Atlântica, estamos numa região litoral. Se estamos a falar do Dão, estamos a falar de uma região que está entre dois maciços, que se é que assim lhe podemos chamar, do Caramulo e da Serra da Estrela. Se estamos a falar da Beira Interior, estamos a falar de uma região de altitude. Estamos a falar de solos completamente distintos e, portanto, obviamente não poderiam dar vinhos iguais. Mas o que temos muitas vezes, e os franceses definem na palavra terroir todas estas envolventes edafoclimáticas, mas não deixam de colocar o homem, ou seja, a presença do homem no âmbito desta palavra terroir. Porque nós somos muitas vezes aquilo que é o nosso contexto. Não é? Nós muitas vezes somos nós, mas somos o nosso contexto e provavelmente as pessoas inspiram-se na tradição, naquilo que conhecem desde pequenos, mas também naquilo que lhes foi dado a conhecer pelas suas viagens, pelo seu conhecimento. E, portanto, estas 3 regiões são moldadas pelas pessoas e as denominações de origem são pessoas, ou são feitas, ou seja, na sua base têm as pessoas. E eu acho que o conhecimento tradicional, que em algum momento foi também uma inovação, alguém um dia se lembrou de fazer algo que nós hoje em dia consideramos uma tradição, mas que foi numa primeira fase uma inovação, e esse conhecimento tem vindo a ser sustentado pelo conhecimento académico e científico, que nos tem ajudado de alguma forma a fazer mais, a fazer melhor, mas acima de tudo a fazer de forma mais consistente e a não estarmos tão dependentes do ano de colheita, do ano de se há mais chuva ou menos chuva. Isto é fundamental. E, portanto, as denominações de origem são também um garante dessa guarda de valor que a tradição nos proporcionou. Falámos em tradição, falámos em pessoas. O que muda quando o consumidor entende de onde vem o produto ou como é feito? A sua disponibilidade para, mesmo que tenha que pagar um pouquinho mais, valorizar esse trabalho. Eu acho que nós temos uma das atividades que todas estas instituições desenvolvem são aquilo que chamamos de missões inversas, ou seja, trazer pessoas de outros países, às vezes de outras regiões da nossa região, e dar-lhes a conhecer os produtores e o meio onde é produzido o vinho. E é muito diferente nós falarmos do vinho da Bairrada e falarmos do vinho de uma região, por exemplo, do mundo como a Nova Zelândia ou a África do Sul, onde estamos a falar de uma imensidão de hectares de vinha e onde é normal um proprietário ter 200 hectares de vinha. Nós na Bairrada é normal um proprietário ter meio hectare de vinha. Portanto, e muitas vezes ele mantém aquele meio hectare de vinha porque tem uma tradição, tem um conhecimento, tem até uma responsabilidade em ter aquela vinha porque os pais tinham, os avós tinham. E provavelmente se não fosse essa responsabilidade, economicamente poderia não ser viável. O que é certo é que esse conjunto de vinhas, de minifúndio, são o garante muitas vezes da manutenção da paisagem e da manutenção das tradições e, portanto, da manutenção da nossa própria cultura. E, portanto, eu acredito que nós beneficiamos todos muito do trabalho que os viticultores, acima de tudo os viticultores, fazem pelo nosso país e pelas nossas regiões. E, portanto, eu acredito que as denominações de origem, seja do vinho, seja do queijo, e porque no queijo tem a ver com a existência da pastorícia, que permite que exista leite naquela região, e que o leite daqueles animais daquela região que se alimentam de forma diferente, se estiverem, por exemplo, na zona do Rabassal ou se estiverem na zona do sopé da Serra da Estrela, vão dar origem a leite diferente, que vai dar origem a queijos diferentes. E, portanto, é esta realidade e esta genuinidade e especialidade que nós temos que valorizar e que as denominações de origem permitem que se faça. Como é que podemos contar melhor essas histórias ao consumidor comum, àquele que olha apenas para o produto como produto e não como uma história? Como é que podemos mudar isto? Que acho que é um trabalho complexo, talvez. Catarina, eu acho que nós temos hoje em dia uma facilidade na comunicação que não tínhamos. Estamos aqui hoje com alguma facilidade a gravar uma comunicação que vai ser disseminada pelas redes sociais e que pode chegar daqui a uns minutos a todo mundo, que é uma coisa que não acontecia eu ainda sou do tempo que não existia internet, portanto isto não acontecia com facilidade. Mas nós temos que nos preocupar como é que fazemos essa comunicação
do ponto de vista da valorização. Ou seja, se nós procurarmos comunicar apenas de uma forma muito popular, muitas vezes nós próprios não damos valor àquilo que para outros é uma experiência, porque nós crescemos nestes meios. Claro. E para nós ir a uma adega é uma coisa do dia-a-dia. Para nós ir a uma queijaria pode ser uma coisa do dia-a-dia. A verdade é que há outros países e outras regiões que valorizam muito. Mas para isso nós temos que posicionar corretamente. E portanto eu acredito que acima de tudo nós temos que... Há duas notas que eu comunico sempre. Uma, temos que ter conhecimento. Temos que produzir conhecimento sobre nós próprios, sobre estas DOCs e sobre estas atividades, seja do queijo, seja do vinho. Para quê? Para não fazermos uma coisa que acontece muito em Portugal, que é entrarmos em conflito de narrativas. Nós não podemos ter um produtor que tem uma vinha ao lado da outra, de outro produtor, e este diz que o melhor é o vinho A feito das uvas B, e o outro diz que o melhor é o vinho X feito das uvas Y. Nós, se queremos ter valor enquanto comunidade, enquanto marca coletiva, temos que ter um denominador comum forte. Temos que produzir conhecimento para produzir cada vez melhor, sermos mais produtivos e de forma mais sustentável e mais consistentes. E temos que ter conhecimento para perceber que é diferente comunicar o queijo e o vinho nos países latinos, por exemplo, e que tem um conhecimento vasto sobre estes dois produtos, do que, por exemplo, comunicar o queijo e o vinho no Brasil, do que, por exemplo, comunicar o queijo e o vinho em África, do que comunicar o queijo e o vinho nos Estados Unidos. Porque as realidades são diferentes. Eu há pouco dizia-lhe, enquanto ainda estávamos em off, eu vivi no Brasil e não me passa pela cabeça dizer no Brasil que o vinho tinto deve ser consumido à temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente no Brasil é elevada. E se eu for ao Brasil, se eu for ao nordeste do Brasil e disser que um vinho branco tem um aroma de maçãs verdes, eles se calhar nunca viram uma maçã verde, nunca provaram, ou muitos deles, e portanto não vão associar. Claro, vão portanto, associar outros. Nós temos que nos preocupar, se calhar, em perceber se algum dos nossos vinhos tem um aroma de açaí, ou de acerola, ou alguma coisa deste género que eles possam associar com as experiências que eles conhecem. É familiar à cultura deles. É, exatamente, e portanto, e temos que simplificar. Uma das coisas que eu acho muito engraçada é a forma como outros países, como outras culturas, olham para o vinho como uma coisa que deve ser mais simplificada. Nós temos que ter o copo, temos que ter a garrafa, temos que ter a temperatura, temos que ter... Ok, mas eu acho que há uma coisa que está a acontecer que é o vinho e estes produtos ou nos dão prazer ou não nos dão prazer. Primeiro tem que dar prazer. E, portanto, ou nós compramos, entre aspas, a experiência ou nós não compramos a experiência. E só depois é que as pessoas, então, sobem patamar a patamar uma escada de conhecimento que as permite chegar ao ponto de valorizar tantas atividades que possam pagar o justo valor por um vinho que é diferenciado. Certo, mas acha que os produtores, ou seja, os próprios produtores, estão conscientes da força que têm nas mãos quando partilham estas narrativas? Ou seja, será que os próprios produtores, uma vez que parte deles, muitas vezes até falando dos queijos e dos vinhos, alguns fazem essa produção desde que nasceram, porque nascem num seio familiar, onde é praticada esse tipo de cultura, será que eles têm noção do poder que têm nas mãos em passar aquela história que para eles é tão simples, mas aos olhos dos outros, nomeadamente aqui até do turismo, tem um impacto tão grande? Sinceramente acho que não. Acho que ainda estamos numa fase das pessoas perceberem que aquilo que têm para oferecer deve ser muito mais valorizado do que eles próprios valorizam. E nós assistimos por essa Europa fora, quando vamos com os nossos produtores de vinho, eu não conheço tanto a parte dos queijos, mas quando vamos com os nossos produtores de vinhos, quando alguém diz este vinho é bom, mas é muito caro, as pessoas, a primeira medida que fazem é tentar ter uma solução mais barata e não justificar o porquê dele ser caro. E a verdade é que o nosso vinho em Portugal não pode ser barato, porque nós não produzimos assim tanto por hectare em média, porque nós temos um cuidado, porque nós, ao contrário de outros países do mundo, não temos apenas 4 ou 5 castas e temos um conjunto de castas diferenciadas e, portanto, isso dá-nos uma escala diferente. Mas nós temos que comunicar melhor e acima de tudo, temos de ser nós próprios, portugueses, e nós próprios bairradinos, beirões, os primeiros embaixadores da nossa região. Nós não podemos deixar que aconteça o que acontece muitas vezes no mercado da saudade, e nós somos os primeiros a agradecer o mercado da saudade, mas tem que nos ajudar a valorizar.
Nós não podemos chegar ao mercado da saudade e ser os primeiros a dizer eu sei a quanto é que isto é vendido em Portugal, portanto aqui tenho que me vender no mesmo valor. Não pode ser. Nós temos que criar, temos que ser consistentes também na narrativa e na forma de comunicar para valorizar o produto. Eu acho que os produtores não têm consciência, muitas vezes, que apenas o facto de estarem disponíveis para trocar umas palavras com alguém que os visita pode ajudar a valorizar em muitos % o seu produto, a sua narrativa, a ligação àquela marca. E eu acho que nós, que temos um país abençoado do ponto de vista gastronómico, onde eu incluo os vinhos, como nascemos com isto, achamos que toda a gente tem isto e, portanto, não valorizamos tanto como aqueles que têm que fazer muitas vezes quilómetros para ter a experiência de poder ver um vinho em fermentação ou meter as mãos num queijo que está a ser elaborado. Nós não temos esta consciência. Nós somos realmente, nesse aspecto, um país abençoado. Sem dúvida, somos muito abençoados, é verdade. Fazendo aqui agora uma ponte entre os vinhos, os queijos e a restauração, que é aquilo também que me compete um bocadinho, como é que a restauração pode ser aliada na valorização destes produtos? Eu diria que a restauração tem 2 ou 3 papéis fundamentais naquilo que é o desempenho de Portugal, até do ponto de vista do seu PIB, não é? Porque nós hoje em dia temos no turismo a parte importante do nosso PIB, e a restauração é fundamental para o turismo que temos. Mas eu acho que nós temos uma dificuldade, temos uma mão de obra que é escassa, mão de obra essa que, tendo existido um boom muito grande, já temos menos portugueses a ser interlocutores dos nossos visitantes. Temos pessoas que vêm trabalhar, e muito bem, precisamos delas, para Portugal, e que estão à frente dos restaurantes, estão à frente muitas vezes das sugestões. Mas eu acho que nós, tendo uma riqueza gastronómica que temos mar, temos serra, temos peixe, temos enchidos, temos carne, temos um conjunto enorme num retângulo tão pequenino. Somos um país que tem uma forma, muitas vezes, de posicionar os seus vinhos, eu diria, envergonhada. Ou seja, se quem nos visita e conhece o Douro, pede um vinho do Douro, e muitas vezes a pessoa que está no restaurante não tem a formação suficiente para poder aconselhar-lhe um vinho que, não sendo do Douro, possa ser um vinho que conjugue e que harmonize melhor com aquela gastronomia. Nada contra os vinhos do Douro, muito pelo contrário. Mesmo dentro do Douro, nós estando aqui a querer monopolizar na região da Bairrada, nós temos o Cima Corgo, o Baixo Corgo. Temos 3 douros diferentes. Não é? Temos regiões diferentes e, portanto, eu acho que nós temos que ter essa capacidade de sugerir e ter o conhecimento suficiente para ter a certeza do que estamos a sugerir. Pode correr menos bem? Pode. Mas nós não podemos perder a oportunidade de divulgar o nosso país através de uma garrafa de vinho ou de um queijo. Porque é isso que nós tentamos fazer pelo mundo. E se nós investimos tanto a tentar fazer isto pelo mundo, como é que nós não aproveitamos o nosso Portugal, que tem sido tão visitado ultimamente, para fazer as pessoas sair de Lisboa e do Porto e visitar as regiões que estão próximas? E Portugal, na verdade, tem as suas regiões todas próximas. E, portanto, eu acredito que a restauração, tendo a responsabilidade, muitas vezes, de ser o primeiro interlocutor com quem nos visita, pode, de alguma forma, ajudar-nos a valorizar melhor a nossa gastronomia, a nossa tradição, sempre com o toque de inovação e, obviamente, os vinhos e queijos de Portugal. De que forma é que acha que podemos contornar esta falta de formação e de conhecimento na restauração por parte, neste caso, até de quem serve? Eu acho que é uma questão que nós falamos em muita formação e capacitação ultimamente. E vimos valores significativos a serem investidos em formação e capacitação. E muitas vezes não temos cuidado naqueles que vão capacitar, que é uma coisa que me faz muita confusão, que é perceber se a pessoa que vai ser escolhida para formar e capacitar tem conhecimento verdadeiro sobre aquilo que vai falar, sobre aquilo que vai transmitir. E se o faz de uma forma genuína, como eu acho que Portugal genericamente faz. Acho que temos que criar ferramentas. Algumas delas vão ter que ser digitais, porque nós não chegamos a todo lado. Temos que criar ferramentas para alguém que tenha uma dúvida a possa esclarecer rapidamente, porque o mundo
está em constante mudança e o mundo dos vinhos também está em constante mudança. Acho que temos que ter mais conhecimento sobre as nossas variedades para podermos propor a alguém que nos visita, em vez de um Cabernet ou de um Syrah, uma Touriga Nacional ou um Baga, para podermos dizer que, se calhar, um vinho de Síria, um vinho branco de Síria, vai melhor com o queijo A ou com o queijo B. Eu acho que, acima de tudo, nos falta trabalhar muito formação, capacitação, mas baseada em conhecimento. Nós não podemos continuar a basear a formação e capacitação em modas, em tendências, em ir atrás. Nós temos que fazer a nossa própria moda. E eu acho que, se nós conseguirmos fazer isso, e acho que o temos feito melhor nos últimos anos, acho que tem existido um esforço de todos, nós vamos conseguir vender melhor os nossos produtos e valorizar melhor as nossas regiões. Passar por valorizar as nossas tradições, saber trabalhar o nosso produto, ou seja, saber trabalhar algo que é mesmo tradicional da região, trabalhar também os vinhos daquela região, trabalhar os queijos, os enchidos daquela região, passa por isso? Eu acho que passa muito por isso. Nós não podemos, se não passar por isso, o que nos vai restar é algo, e atenção, não, nada contra a moderna distribuição, precisamos deles, mas vai-nos restar ser um bocadinho uma moderna distribuição com vários pontos de comercialização. E nós não queremos que o vinho em Portugal e não queremos que os queijos em Portugal sejam apenas os queijos que vemos de forma mais popular. Ok, esses são precisos, mas nós precisamos de valorizar. E precisamos de valorizar muitas vezes quem faz meia dúzia de garrafas, porque se não fizesse aquelas meias dúzia de garrafas daquela casta do refeto ali no sopé da Serra da Estrela, perdíamos essa cultura. E, portanto, nós temos que diferenciar e comunicar de forma correta. Uma das coisas que me preocupa muito, por exemplo, hoje em dia, é a legislação sobre as rotulagens. Nós temos uma legislação muito apertada, mas que não resulta, porque é muito confusa. Presta-se a muitas interpretações. As pessoas têm que perceber que, quando compram um queijo Serra da Estrela, o que é que estão a comprar? Quando compram um vinho da Bairrada, o que é que estão a comprar? E eu acho que nós falamos muito em valorizar e depois já temos algumas ferramentas e não as utilizamos. E eu acho que isso tem muito a ver com a comunicação, com a genuinidade da comunicação. Podes explicar então o que envolve um selo de certificação? O selo de certificação na garrafa permite a qualquer consumidor fazer uma rastreabilidade total daquele vinho até ao local onde foram produzidas aquelas uvas. E é uma garantia, portanto, de que em todo o processo foram observadas as regras de produção daquela região. E esse selo de garantia é que nos ajuda, de alguma forma, a valorizar os vinhos e as marcas coletivas. Muito bem. Falámos aqui de produtores e de histórias e, acima de tudo, até de pequenos produtores quando falámos de queijos. Tem algum receio que estas pequenas tradições, por exemplo, da produção de queijo, possam vir a perder ao longo dos anos? Receio temos sempre, e acho que devemos olhar para essas atividades, muitas vezes não apenas do ponto de vista económico, como dizia há pouco. Nós podemos ter uma atividade que não é viável a nível económico numa região se tiver outras atividades que a possam compensar. Vamos supor que temos uma queijaria num local inóspito e que aquela aldeia sobrevive porque existe lá aquela queijaria. Pois temos todos que fazer um esforço para manter a queijaria, para manter as visitas lá, porque se calhar lá existe um restaurante ao lado que vai ser... E eu acho que é um bocadinho esta a lógica de ter estes produtos, seja o queijo, seja o vinho, como valorizadores. A minha preocupação hoje em dia é esta. Nós temos uma população crescente. Na escola do concelho onde eu vivo neste momento existem alunos de 40 nacionalidades e nós temos que os saber acolher. E temos que os saber acolher do ponto de vista de os fazer sentir como uns de nós e de lhes transmitir estas tradições, porque eu acredito que daqui a uns anos nós vamos ter muitos produtores de queijo e de vinho que eventualmente vieram para Portugal, tal como os portugueses foram para outros países no passado, em busca de condições melhores e assumiram aquele foco de produção de vinho ou de queijo ou de outros produtos. Agora, o que é que eu acho que nós podemos fazer melhor? Registar as tradições,
registar os processos, registar os cadernos de especificações, absorver esse conhecimento e tê-lo, de alguma forma, garantido para alguém que queira amanhã até recuperar uma atividade que possa até já estar, já não existir, tenha acesso a toda a informação daquilo que foi a tradição. Porquê? Porque nós temos muitos casos, e os vinhos têm muitos casos, eu o queijo não conheço tanto, que a novidade, que hoje em dia se anuncia como novidade, não foi mais do que uma volta à tradição com mais conhecimento. E há vinhos que hoje em dia é possível fazer de forma mais controlada e mais consistente por causa desta junção entre a tradição e o conhecimento. E, portanto, eu acho que nós temos todos um papel de alerta para a preservação da nossa cultura, e dentro dessa nossa cultura estão estas atividades de produção de vinho e de queijo. E acho que devemos investir bastante nisso. Acho que devemos, por exemplo, formar os nossos alunos das escolas primárias, que é uma preocupação que temos, e que temos também no âmbito destas iniciativas, quer do Queijo e do Prover, fazer algumas ações de formação para os alunos de escolas primárias do nosso território, para fazer com que estes alunos percebam que o vinho não é uma garrafa que se compra num qualquer supermercado ou garrafeira, mas tem toda uma produção, tem todo o ciclo de produção, e que o queijo tem todo o ciclo de produção. Porque, caso contrário, nós vamos perder esse contacto. Nós estamos hoje em dia mais urbanos e, portanto, a ligação com a agricultura é cada vez menor. A agricultura, durante muito tempo em Portugal, era uma atividade que não era bem vista, todos queriam ser doutores, todos queriam estudar, e muito bem. Agora, eu acredito que a agricultura hoje em dia é também uma atividade muito atrativa, nomeadamente quando nós entendemos todos que andamos a correr depressa demais e que precisamos, de alguma forma, de ter atividades que nos liguem ao ambiente, que nos liguem à terra, que nos liguem à genuinidade de cada uma das nossas regiões. Sem dúvida, temos que deixar sementes às novas gerações, não é? Completamente de acordo. Acho que essa expressão é muito feliz. Também acho. Sendo este um evento que celebra vinhos e queijos, uma pequena provocação. Vinhos e queijos, tintos ou brancos, ou não é tão linear assim? Eu vou-lhe dizer primeiro aquilo que eu acho que devo dizer em termos gerais, e depois vou-lhe dizer a minha opinião. Em termos gerais, eu acho que não é tão linear assim, porque nós podemos ter vinhos tintos muito estruturados ou vinhos tintos muito ligeiros que se aproximam quase de um vinho branco, ok? E, portanto, depende muito. E depende também do queijo. Se nós tivermos um queijo de pasta mole ou um queijo curado, é completamente distinto. Mas eu vou-lhe dizer o que faz a minha preferência. E acho que estas três regiões que se juntam aqui hoje têm argumentos nesse. Eu acredito que um queijo vai sempre melhor com um vinho branco, já com alguma idade. Principalmente se for um queijo curado. Se for um queijo mais amanteigado, mais de pasta mole, eventualmente, pode ir com outras opções. Eu, por exemplo, um vinho tinto ligeiro, gosto de harmonizar com com um queijo de pasta mole. Mas para mim, se for um queijo curado, um vinho branco velho, ou seja, vinho branco com pelo menos 6, 7 anos, e estas regiões, quer Adão, quer Bairrada, quer bem interior, têm belíssimos vinhos com capacidade evolutiva, faz as minhas preferências. Obrigada. Muito obrigado, eu. Pedro Soares foi o convidado de hoje do COP 3, dando-nos o privilégio de viajar pelo centro de Portugal através da literacia do produto, provando que falar de vinho e queijo é falar de identidade, território e futuro. E assim, obrigada por estar desse lado. Obrigada.